Olá, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é Felipe Pereira e eu vou estar dando continuidade à nossa leitura bíblica anual. Hoje, dia 5 de outubro de 2023, nós vamos ler 3 capítulos do livro de Mateus, Mateus 19, 20 e 21. Como sempre eu faço com os irmãos, eu separei aqui alguns versículos de cada capítulo, vou dissertar um pouco sobre eles com vocês, daquilo que eu entendo, daquilo que eu absorvi de importante e trazer para vocês nessa manhã. Vamos lá. No capítulo 19, verso 25 e 26, há algo muito forte de Deus para você. Verso 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E aí no 26, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Nesse primeiro capítulo 19 aqui, eu quero focar para vocês o quanto é maravilhoso sabermos que estamos debaixo da graça de Deus, sabermos que estamos debaixo da justificação divina e é o próprio Cristo quem nos justifica. Hoje nós vivemos um tempo de graça, onde a responsabilidade nossa é ainda maior para com Deus, mas não existe nada que eu e você possamos fazer para merecer a nossa salvação. Esse contexto desses 2 versículos é quando o jovem rico pergunta para ele o que ele precisa fazer para ganhar a salvação. E aí ele fala que conhece e cumpre com a lei, e aí Jesus fala para ele que mais importante do que isso é largar, vender tudo que ele tem e seguir a Cristo. E aí quando Jesus fala isso, ele se entristece e tal, e aí Jesus entra dizendo que é muito mais fácil um camelo, entrar na ponta de uma agulha do que um rico herdar a salvação. E aí os discípulos questionam, falam assim: Senhor, então como é que vai ser possível ser salvo? Quem que vai poder ser salvo? E aí Jesus explica, que aos olhos dos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Que você possa confiar no nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã de quinta-feira e saber que nós somos justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que desceu do alto céu. E aí entra no capítulo 20, ele dando mais uma vez um ensinamento. No capítulo 20, verso 28, ele fala assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Cristo veio nesse mundo, meus amados, com um propósito: nos justificar e nos garantir a salvação. É necessário acreditarmos nele, é necessário crermos que ele é o Filho de Deus. Mas ele veio aqui na terra como servo para servir. Eu sempre lembro da passagem quando ele vai lavar os pés dos discípulos. Esse ato era designado para o pior dos escravos. O menor dos escravos tinha que fazer isso. E o nosso Senhor Jesus Cristo fez isso. E esse contexto, mais uma vez, é diante do pedido dos discípulos para sentarem à sua direita e à sua esquerda, de Tiago e João. E aí ele deixa bem claro que aquele que quer ser o primeiro, que sirva aos outros. O Senhor Deus, como Deus, não usurpou ser Deus. Pelo contrário, ele veio, ele foi morto, mas ele ressuscitou para que hoje eu e você pudéssemos ter condições de sermos salvos. E aí eu entro no capítulo 21, no verso 21 e 22, Ele diz assim: Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E aí o 22, tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis.
Meus amados, eu quero finalizar esse estudo dessa manhã deixando bem claro para você. Aos olhos humanos é impossível, mas para Deus tudo é possível. E tudo quando pedires em oração, crendo, recebereis. Que você possa ter no seu coração a convicção, a certeza de que nós, por nós mesmos, não seríamos salvos. Mas foi necessário que Cristo viesse nos justificar para que a salvação fosse possível. Mas é necessário ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 vai nos listar toda a galeria de heróis da fé. É necessário ter fé em Cristo para que a nossa vida possa ter um propósito, para que a nossa vida possa alcançar a vida eterna. Que você nessa manhã possa fazer essa oração a Deus, para que o Senhor Jesus possa fortalecer a sua fé nele e dessa maneira você ter convicção de que não é pelas suas ações, não é pelas suas obras, e sim pela justificação de Deus, pela graça, pelo sacrifício de Jesus Cristo, que hoje temos possibilidade de sermos salvos. Mas é necessário servir e que você possa ser o primeiro a se colocar à disposição do serviço. Que Deus te abençoe nessa manhã, meu amado. E lembre, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Sinta-se abraçado por mim, abraçado pelo Espírito Santo de Deus, e que você tenha uma quinta-feira muito mais do que abençoada diante do Senhor Jesus Cristo. Eu te desejo muita graça, muita paz e toda a unção do Senhor Jesus Cristo na tua vida nesse dia de hoje. Sinta-se abençoado, em nome de Jesus.